programa Visão Geral do Canal 14. Hoje nós temos o prazer aqui, vamos falar um pouquinho de educação. E olha que o nosso país, a gente conversava aqui em off, com um catedrático nessa área, o nosso país está ocupando lá na rabeira educacional do mundo, né? 149º colocado em termos de universidades. Se não me engano, é a Unicamp. Lamentável. Bom, deixa eu falar primeiro aqui o currículo do cidadão, né? Olha, administrador de empresas, especialista em psicologia comportamental, especialista em logística aduaneira, especialista em gestão empresarial, especialista em auditoria e especialista em coach. Para nossa satisfação, nós estamos recebendo aqui o professor Fernando Nunes Pereira. Ele é que é gerente de unidade do IEL em Anápolis, que é o Instituto Evaldo Lodi. Primeiro, professor, é um prazer tê-lo aqui para levar para o nosso telespectador um pouco de informação do que é o IEL. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso. Em nome do Instituto, eu quero realmente agradecer por essa oportunidade para poder vir falar dessa instituição que completou 50 anos. O IEL, o Instituto Evaldo Lodi, nós estamos hoje em todo o território nacional. Estamos em Anápolis há 45 anos, encaminhando o jovem aí por meio do programa de estágio e pelo programa de jovem aprendiz. Hoje nós somos referência aí em todo o território nacional quando se fala em estágio. O interessante, professor, que o senhor falou que completou 50 anos sem mídia, sem estardalhaço, sem nada, sem uma divulgação. Interessante. É assim a educação no Brasil, é? José Augusto, nós temos um grande prazer de poder vir falar de educação, porque educação é a porta de entrada para um país melhor, para uma sociedade melhor, para uma civilização melhor. E a educação, ela precisa de muito investimento. Investir desde uma sala de aula até os nossos tutores e professores. Então, para mim, que realmente trabalho com a educação, eu vejo que a educação ela precisa caminhar muito ainda para ela se desenvolver. Mas para isso tem aí o IEL, tá? Que nós colocamos aí o jovem a partir de 16 anos no mercado de trabalho. E esse jovem que vai para o mercado de trabalho, ele concomitante, ele aprende uma profissão e ele também está em sala de aula para formar valores. É isso que o Instituto preza muito, é a nossa missão, contribuir com o desenvolvimento de pessoas e de carreira. O interessante, professor, é que nós praticamente não combinamos nada aqui. O senhor trouxe um portfólio aqui, né? Eu estou vendo aqui alguns números. Por exemplo, 1.800.000 alunos inseridos em campo de estágio. Só em Goiás, mais de 250 mil, é? Só em Goiás, 250 mil. Tá? Olha que bacana perceber que quase 2 milhões de jovens ao longo desses 50 anos passaram pelo Instituto e hoje eu sinto prazer, José Augusto, de entrar numa empresa e encontrar lá um gerente que foi nosso estagiário e que realmente se desenvolveu ao longo do tempo aí a sua carreira e a sua formação profissional. É isso que o Instituto preza, formar gente, cidadão e concidadão para uma sociedade melhor. Deixa eu perguntar para o senhor, é pago? O aluno vai estudar lá, ele tem que pagar uma mensalidade? Como é que é? Gratuitamente. Para ser estagiário, é importante colocar aqui para você que está nos ouvindo, para ser estagiário... cidadãozinho, desculpa, eu fico até... Não estuda porque não quer. Para ser estagiário, um dos quesitos da lei é que ele estude, né? Ou ele esteja fazendo o ensino médio, ou 9º ano, e que ele esteja fazendo aí ou ensino superior, graduação, pós-graduação, especialização e mestrado. Então, você que está em casa, que tem aí 16 anos, pode ser o nosso estagiário e você vai para a empresa aprender uma profissão. Acho que o mais importante, José Augusto, eu preciso frisar muito isso aqui. A sala de aula tem que sair da sala de aula e ir para o mercado de trabalho. A gente precisa formar esse cidadão também para o mundo do trabalho. E é isso que o Instituto faz. Nós pegamos esse jovem, inserimos ele no mundo do trabalho e ele vai ganhar o seu salário, tá? Vai ganhar aí sua bolsa de complementação educacional e vai aprender também aí uma profissão.
Pois é, professor Fernando, eu estou vendo aqui, ó, nós temos 246 municípios do estado de Goiás. Eu estou vendo aqui que o IEL está em 100 municípios do estado de Goiás, né? Nós estamos em 100, praticamente em 100 unidades em todo a federação, tá? Em todo o Brasil. Em Goiás, nós estamos em Anápolis há 45 anos, estamos em Rio Verde, Catalão, Itumbiara, Goiânia e Lusiânia. São esses polos em que nós trabalhamos. A nossa unidade regional Anápolis atende aí 33 municípios, aonde nós abrangemos aí empresas e setores públicos que oportunizam aí estágio para esses alunos. Eu estou vendo aqui, professor, está aqui, ó, soluções organizadas para a sustentabilidade em negócios. Isso é importantíssimo. O empresário, para ele não entrar em falência, nós estamos vivendo um período de pandemia. Verdade. E na realidade, o empresário de hoje, com essa pandemia, José Augusto, ele teve que reinventar para ele se permanecer no mercado. E o que é importante quando a gente fala de reinventar novos negócios? O IEL, a gente presta também assessoria para o empresário, para fazer ele ser competitivo, para fazer ele ser realmente promissor nesse mercado de trabalho. Então, nós não trabalhamos só com aquele que nós colocamos na sua empresa. Nós trabalhamos também com a visão empresarial para ele crescer e prosperar. Porque se ele cresce, todo mundo ganha. Ganha o aluno que nós colocamos, ganha o empresário que gera emprego e renda para esse setor tão importante que é a nossa indústria e o nosso comércio. Eu estou vendo aqui também, professor, que o IEL faz parte, sim, de uma parceria com a FIEG. Nós fazemos parte, a nossa co-irmã, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, é onde sai toda a gestão do nosso trabalho. Somos um conjunto de empresas, IEL, Instituto Evaldo Lodge, SENAI, Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial, e o SESI, Serviço Social da Indústria, e o ICQ Brasil, que é o Instituto de Certificação Qualidade Brasil. São instituições que o foco dele é trabalhar com a indústria e com a sua capacitação de pessoas. Então, é todo um sistema que interage aí com o empresário e também com os seus colaboradores. Professor, é uma retaguarda de peso em Sistema S, de peso essa retaguarda, hein, professor? Sim, eu sinto muito orgulho de estar no sistema, tem 15 anos que eu faço parte dessa instituição. O IEL, juntamente com SESI, SENAI e ICQ Brasil, juntamente com a federação, a gente faz um trabalho muito louvável. A gente desenvolve realmente parcerias, tanto com empresas públicas, tanto com empresas privadas, para a gente fazer ela crescer. E como que uma empresa cresce hoje, José Augusto? Fazendo bons negócios e bons investimentos em inovação. Inovação hoje se tornou uma arma crucial para as empresas e também para a gestão das pessoas. Capacitação do cidadãozinho que vai trabalhar na empresa. Eu estou vendo aqui jovem aprendiz, por exemplo. Quer dizer, esse jovem aprendiz ele vai receber toda uma gama de informações para prestar serviço àquela empresa. O IEL tem essa preocupação. Nós temos desde o jovem aprendiz de 14 a 24 anos, o estagiário a partir de 16 anos. Então, o jovem aprendiz que está em casa, está nos ouvindo e que tem aí 14 anos, ele pode nos procurar e nós vamos inserir esse jovem ao mundo do trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz. Ele vai para o Senai fazer um programa de qualificação empresarial, uma formação, uma educação realmente para a vida profissional, e nós vamos inseri-los aí em uma empresa parceira nossa aqui do Instituto. Só esse mês nós abrimos 100 vagas, olha só, para você que está em casa, nós abrimos 100 vagas de vaga para jovem aprendiz em uma indústria farmacêutica, uma multinacional. Nós fechamos uma parceria, e lá ela tem a cota dela é 230 jovem aprendiz. E nós contratamos esse mês 100 jovem aprendiz que já vão iniciar agora no início do mês a sua formação e a sua experiência profissional. Esse jovem aprendiz tem que ter entre 14 e 24 anos, é isso? Na realidade, o programa... O que a lei fala? De 14 a 24, tá? Esse jovem tem que estar matriculado no 9º ano ou que tenha terminado o ensino médio. E aí a gente oportuniza, juntamente com as nossas parceiras empresas, para a gente enviar esse jovem aí para o mercado de trabalho. Um período ele está no Senai 2 vezes por semana, passando por um momento de qualificação para o mundo do trabalho. E a outra carga horária ele vai para a empresa, aprender na prática a como que funciona uma organização empresarial. E aí, evidentemente, o que é importante? A gente quer que esse jovem seja contratado, viu, José Augusto? Para nós é um orgulho contratar um jovem aprendiz
e amanhã ele ser efetivado aí e permanecer na empresa e galgar realmente para ele se desenvolver. Eu posso usar essa expressão, ô professor? Tem que ter um casamento educacional para poder entrar lá no IEL, senão se não tiver esse casamento não entra. Na realidade, eu iniciei minha vida como jovem aprendiz, não nessas modalidades. Eu fui engraxate, eu fui vendedor de picolé, tive a oportunidade de vigiar carro na feira. Só que hoje tem muitas oportunidades para o jovem de 14 a 24 anos. Ele não precisa estar nessas áreas. Ele pode procurar o Sistema S, tanto o Senac, que faz um trabalho muito bacana com o setor comerciário, tanto o Senai, que trabalha muito com o setor industriário, e ele entrar no programa Jovem Aprendiz, assinar a sua carteira, ele vai ter todos os direitos trabalhistas e o mais importante, ser efetivado aí no final desse contrato. O que eu posso ver aqui, professor, eu vejo aqui, por exemplo, um recrutamento e seleção desse jovem aprendiz. Quer dizer, passaria por uma triagem lá, é isso que eu poderia dizer, é isso? A partir do momento, José Augusto, que ele entrar no nosso site, ielgol.com.br/aprendiz, fazer o seu cadastro, ele já vai ser, evidentemente, surgindo na vaga, ele já é convidado para uma entrevista. Então, ele passa pela empresa. Claro que não há uma exigência tão grande para contratar um jovem aprendiz, porque o próprio nome já fala é aprender. Mas esse jovem, ele precisa ir para essa entrevista para ele realmente ser escolhido, selecionado e alocado aí para fazer o curso conosco lá no Senai e já iniciar a sua carreira de experiência profissional lá dentro da empresa. Esse jovem aprendiz, quando ele sai, por exemplo, que ele é contratado, o senhor disse aqui que foi contratado sem numa indústria farmacêutica, né? Isso. Ele já entra lá com uma certa remuneração, é isso? Ele já entra, já assinamos a carteira desse jovem. As horas que ele faz lá no Senai, ele já é remunerado por isso. Então, um exemplo, se ele for fazer um curso de mecânica, ele vai aprender a montar e desmontar um veículo dentro do Senai. Peraí, professor, deixa eu entender um negocinho, minha cabeça agora deu uma travada. Quer dizer que o aluno recebe para estudar? Recebe para estudar, a empresa paga para ele estar no Senai, aprendendo uma profissão correlata daquela área que ela precisa, né? Vamos pegar aqui o setor mecânico, né? Então ele vai aprender a montar e desmontar um carro, todos os componentes. Por exemplo, um torneiro mecânico. Torneiro mecânico. Ele aprende a profissão na prática no Senai, porque na hora que ele for para a empresa, ele já domina. Ele já conhece a parte de ferramentaria e fica mais fácil para o jovem, mais fácil para a empresa, ela não perde tempo. Porque esse jovem, ele passou por uma qualificação, aprendeu lá no Senai conosco a parte da educação e aí ele vai colocar em prática aí essa experiência dele. Nesse caso de repaginar a educação, a gente estava frisando muito isso aqui, o ensino médio ele precisa realmente de dar uma mudada no ensino médio no sentido de reinventar o ensino médio para esse aluno. Choque didático, choque pedagógico ou de gestão? Sim. Ou os três? Tudo. Eu acho que importante colocar, José Divino, na sala de aula, 4 paredes não funciona mais se não caminhar junto com a parte técnica. Eu preciso saber que, para mim aprender, eu preciso estar no dia a dia. Quer dizer, eu tenho que casar a teoria com a prática. Teoria com a prática. Eu acho que é o mais importante. E aí fica para os nossos governantes repensar o ensino médio. Há algum tempo atrás existia, né, o ensino médio, o técnico, né, o técnico de enfermagem, o técnico de contabilidade. Verdade. Então, isso aí foi se perdendo ao longo do tempo, né? Mas o ensino médio, ele pode ser, sim, um técnico na área de mecânica, um técnico na área de eletrotécnico, um técnico na área de química, para ele fazer o ensino médio e ele pegar aí também uma titularidade aí na base técnica. Professor, já que o senhor falou em repaginar, dá uma repaginada para o nosso telespectador. Parece que esse aluno que vai lá no Senai estudar lá torneiro mecânico, ele recebe para estudar, tem outras vantagens também. O senhor podia enumerá-las, por favor? Se ele entrar conosco lá como jovem aprendiz, ele vai receber hora trabalhada, né, o seu salário, ele vai ter aí o auxílio transporte pago pela empresa, o uniforme dado pela instituição ou Senai ou IEL, tá, essa contribuição. Tem empresa que paga o plano de saúde para esse jovem, tem empresa que paga o seguro de vida para esse jovem, e esse jovem ainda ganha, algumas empresas, até o vale alimentação. Então, o senhor me falava que em off, desculpa de cortá-lo, tem essa péssima mania, que tem empresa aí que o vale alimentação ultrapassa R$900. R$900. Nós temos empresas hoje no DAIA que o jovem aprendiz, além de ganhar o seu salário, ele ganha aí
um vale alimentação aí de quase R$1.000. Na realidade, a gente não vê isso como percas para a empresa, viu, José Divino? A gente vê isso como investimento. Investimento. Porque a empresa que contrata um jovem aprendiz hoje, o que é importante? A empresa que põe o jovem hoje, ela quer efetivar ele amanhã. Quer criar uma carreira. Um cidadão saudável. Saudável. Mas a empresa quer que ele estude, tá? Então você... Bem nutrido. Não é isso, professor? Isso, com certeza. Ah, mas que coisa. A mentalidade está mudando nesse país, hein, professor? Na realidade, tem que se mudar, né? Tem que se mudar. Para melhor, lógico. Para melhor. Antigamente, José Divino, as empresas te contratavam e não queria fazer carreira com você. Hoje a empresa, quando ela contrata um jovem aprendiz, quando ela contrata um estagiário, ela quer fazer carreira com esse profissional. Falo por experiência de mim, eu comecei minha vida profissional numa indústria farmacêutica. De lá para cá eu passei pela associação comercial, fiquei na CIA por 6 anos, ao longo do tempo. O senhor é anapolino? Sou anapolino, genuinamente anapolino. Que bom. E em seguida entrei no Instituto, eu estou lá há 15 anos, uma empresa genuinamente humana, pensa numa instituição... Interessante que eu ia fazer essa pergunta, não se preocupa, desculpa de eu cortá-lo novamente, mas pelo que eu estou entendendo aqui, o IEL não se preocupa só em formar o profissional, ele se preocupa com a humanização pessoal também, isso? Os colaboradores nossos hoje, que trabalham no Instituto, nós somos quase 130 servidores, eu falo servidores porque nós estamos a serviço do industriário, a serviço dos nossos colaboradores aí, parceiros internos e externos, e também dos nossos clientes, alunos e as instituições parceiras. Quando a gente para e pensa em humanização, as empresas hoje, retifico novamente, elas não estão contratando para te demitir amanhã. Elas estão contratando para fazer uma carreira com você, para desenvolver você. Por isso que as empresas hoje, elas estão, não vou dizer a palavra obrigando, mas sensibilizando esse profissional a continuar estudando. Estudar hoje é uma questão de continuação, educação profissional. A rotatividade gera prejuízo. Gera prejuízo, né? Eu trabalho na área de recrutamento e seleção. Quanto mais rotatividade tem uma empresa, mais problema ela tem. Por quê? Porque ela gera custo, gera perca de tempo e gera também aí o desconforto, né? Porque aquela entrada e saída de colaboradores é ruim para a organização. O que eu posso imaginar aqui, professor Fernando Nunes Pereira, gerente de unidade do IEL de Anápolis. O custo-benefício, a empresa também está pensando, ela tem o custo do funcionário, mas ela tem o benefício de incentivá-lo a estudar. Essa indústria farmacêutica que contratou conosco aí 100 jovens aprendizes, a alta direção já falou que quer ficar com eles no máximo 7 meses, querem efetivar todos. Porque esse jovem vai entrar no Senai, vai aprender a parte técnica, né, no Senai conosco, ele vai para a empresa aprender a parte prática. E por que não reter esse profissional? É isso que nós, de recursos humanos, falamos muito para as organizações. Quanto mais você retém pessoas talentosas, e não está fácil achar pessoas talentosas, viu? Está se faltando talentos no mercado de trabalho. E é competência nossa também desenvolver essas pessoas para serem de excelência. O senhor falando em talento aqui, estou vendo aqui o seguinte... O IEL também se preocupa em realizar pesquisas, é isso? Realizamos pesquisa, né? Pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação, pesquisa de clima organizacional, tudo que for voltado para fazer a empresa se desenvolver e crescer, nós realizamos, tá? O Instituto tem referência aí de trabalhar nessa área de pesquisa, por quê? Pesquisa é um indicador. Esse indicador, ele diz para nós aonde eu estou errando e aonde eu posso acertar. Então, a pesquisa, ela também ela tem um indicador aí para direcionar aí os empresários e a própria população, como que ela vê aonde ela está. A pesquisa é um termômetro de mercado, um termômetro empresarial, industrial, é isso? Com certeza. No DAIA, nós realizamos uma pesquisa grande, aonde nós detectamos ali as deficiências, o que pode ser melhorado, quais as angústias dos empresários. E a pesquisa é para me dizer aonde eu posso melhorar, né? Aonde eu posso realmente investir nas angústias daquele setor. Então, a gente tem toda uma pesquisa que a gente realiza hoje aqui no Estado para a gente dar um indicador não só para os nossos gestores públicos, né? Que eles precisam ver a pesquisa também como um indicador e apontar melhorias constantes aí aonde nós aplicamos. Deixa eu ver numa olhada a minha pergunta aqui, a minha afirmação, sei lá,
telespectador interpreta, mas a partir do momento que eu pesquiso, eu vou errar menos. Com certeza. Eu vou gastar menos. Com certeza. Na realidade, as grandes cidades e os gestores públicos erram muito porque eles não têm informação na mão, né? Há um grande pensador, filósofo, que ele fala que as pessoas que analisam antes, verificam antes, erram menos. Isso é importante para a gente perceber. Verdade. Então, os gestores públicos que estão agora assumindo os seus mandatos, analisam antes, verificam antes, vejam causas e efeitos para você fazer uma boa gestão aí no seu município, no seu estado ou na sua federação. O senhor citou aqui um binômio interessante, causa e efeito. Né? Normalmente a gente ataca só o efeito, a causa não, seria isso. Hoje ou é o contrário? Eu costumo falar, eu estive aqui há algum tempo atrás e eu costumo falar que todos os problemas têm solução. A gente visita muitos empresários e às vezes o empresário fala assim, Fernando, eu tô com um problema que não tem solução. Aí eu falo pro empresário, então tá solucionado? Porque todo problema tem solução, exceto a morte, né? Essa aí não tem como a gente administrá-la. Todos os problemas têm solução, tá? E o mais importante é qual a solução que eu tenho que dar para esse problema que eu tenho. Então eu tenho opção A, B, C e D, a melhor opção que realmente eu consigo sanar o meu problema. Eu estou vendo aqui nesse portfólio que o senhor trouxe para mim, eu vi aqui um título, Inova Talentos. Então está aqui, estímulo ao jovem para desenvolver e aplicar projetos de inovação. Quer dizer, o aluno está aprendendo a fazer projetos. Na realidade, é um programa que eu tenho muito carinho por ele, que é um programa que nós estamos iniciando agora uma parceria também com a indústria farmacêutica. Ela vai contratar aí 3 jovens do Inova Talentos, são jovens que são mestres e doutores, que vão para a empresa trabalhar a inovação do produto, ou do serviço, ou da carreira. Nós já fechamos aí uma parceria com essa empresa aqui de Anápolis. A meta dela é contratar 15 especialistas entre mestres e doutores, tá? A média aí seria, da bolsa de complementação, a média de R$4.000 para esse mestre e doutor estar lá. Fazendo o quê, José Divino? As empresas hoje, elas precisam trabalhar com inovação. Inovação hoje é a arma de qualquer sucesso para uma empresa. Então, nós temos nessa indústria farmacêutica lá, ela tem quase 1.000 produtos que estão sendo desenvolvidos lá. Mas ela precisa de ter o especialista lá para ajudá-la a desenvolver e a repaginar esse produto aí para ir para o mercado. Então, é um produto muito bom, tá? É uma parceria que o IEL tem aí para a gente realmente não se desprender realmente desse trabalho. Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, é o seguinte, o professor Fernando Nunes Pereira, mestre e doutor. Eu não entendi muito essa dinâmica aí. Como é que seria essa dinâmica? Na contratação, é aquele aluno que se desenvolve um talento diferenciado? Se nós pegarmos hoje, José Augusto, um mestre e um doutor, colocá-lo numa empresa para ele desenvolver tecnologia de inovação, todo mundo ganha. Nós temos na universidade hoje muita gente boa, muita gente mal aproveitada. O Brasil é um país que investe pouco em inovação, muito pouco. Os nossos governantes precisam investir nessa parte que é crucial para o desenvolvimento de um país. E a gente sabe que esse mestre, que esse doutor, quando ele está na universidade, quando ele vai para uma empresa, é algo muito louvável. Por quê? Porque a empresa ganha, porque ela tem uma pessoa que tem uma bagagem muito, muito filosófica e teórica, né? E ele vai colocar isso em prática para fazer com que a empresa ganhe competitividade. O Brasil é um país que precisa ganhar competitividade. Nós temos perdido muita competitividade ao longo do tempo. E nos últimos anos o Brasil tem investido muito pouco em inovação. Isso é culpa dos gestores, né? A gente precisa investir em inovação, que é a arma crucial para o desenvolvimento aí de novos produtos e de novas tecnologias. Eu quero até que o senhor me dê uma corrigida. O seguinte, eu costumo dizer que o Brasil não exporta nenhum pendrive, só exporta commodities, é isso? Com certeza. Nós somos... Eu não estou errado. Não, nós somos aí pioneiros em comprar coisa de fora. E nós somos... algumas bugigangas, né? Nós somos displicentes em inovação. O Brasil é um país, a gente poderia chegar, e eu
eu sou aqui muito bairrista, né? O Brasil é um país que pode chegar a ser um país de primeiro mundo, porque nós temos água em abundância. Tem tudo aqui, né, tem professor? tudo, né? Nós temos gente boa. Até malandragem. Nós temos gente boa, nós temos uma classe educacional muito comprometida. Eu costumo dizer que o nosso professor, o nosso educador, com todo o desafio, viu, José Augusto, são guerreiros. Porque nós temos aí escolas no Brasil que está dentro de uma palafita, né? Aonde o nosso aluno ele não tem um caderno para escrever. Sala de aula com placas ainda, placas. Professor. E a gente está colocando pontos assim crucial em termos de educação, porque é um conglomerado. Não adianta só investir no professor, mas eu também tenho que investir. Lógico. E aí eu tenho um aluno hoje que a única alimentação que ele tem é aquela alimentação que ele ganha na escola. E isso, para nós, brasileiros e brasileiras, é muito vergonhoso. Saber que nós temos uma classe juvenil que deveria se investi-la pesadamente, porque é esse cidadão que está hoje no banco de uma escola que vai ser o nosso dirigente, o nosso gerente, o nosso gestor ou o nosso professor amanhã. Eu passei minha vida inteira em escola pública, eu falo com muito orgulho da escola pública, dos nossos professores. Passei minha vida inteira e eu vi que são guerreiros. Fazem o possível e o impossível, com o que não tem, mas fazem. Eu fiz uma exclamação aqui, meu Deus, mas a gente vê que é o seguinte, aquele aluninho vai na escola mais pela merenda escolar, quase que do que do estudo. Né? Nós temos nós temos uma pesquisa que, acredito que você já tenha visto, que com a pandemia o número de miseráveis e pessoas em estado de nutrição está crescendo no Brasil. Alimentação, é importante colocar isso aqui, que a sociedade ela precisa de coisas simples. E o que mais me envergonha no Brasil, José Augusto, é a nossa Constituição ela ser descumprida. Então, a nossa Constituição ela é clara que são direitos à educação, moradia, segurança. Isso é para poucos, né, professor? Para poucos desse país. E a gente precisa entender que a educação é o pilar de tudo. Sem educação, não chegaremos a lugar nenhum. Por que a China hoje é um país que é o topo da inovação? Porque na China, as crianças e os adolescentes já são formados e treinados para serem cidadãos de futuro, né? De inovação e inovadores. Por isso que a China hoje é a potência do mundo, né? A educação para eles é prioridade, eles não tiram isso do seu quesito, da sua Constituição. Verdade. Bom, lamentavelmente, professor, a gente recebe um sinal ali, talvez passe despercebido para o senhor, que o nosso tempo, lamentavelmente, esgotou-se, ou está esgotando. E a gente fica satisfeito de ter recebido essa gama de informações. E eu, só para encerrar, deixaria o senhor à vontade, para o senhor deixar aquela mensagem, aproveitando isso aqui, ó, quem conta com o IEL, conta com mais desenvolvimento. José Augusto, eu sinto honrado em vir aqui no Canal 14. Quando eu venho para falar realmente da nossa instituição, o Sistema FIEG, eu sinto orgulho porque a gente tem feito muito pelo nosso povo goiano e pelo nosso povo brasileiro. E ninguém divulga, né? Isso que eu fico... Nós vamos terminar o ano com o Sistema FIEG, com quase 500 mil de atendimentos só em Goiás, na base de educação e saúde. Um número expressivo. Expressivo. Então, aqui em nome da federação, eu quero agradecer às nossas diretoras do SESI e do SENAI, agradecer à nossa superintendência do IEL Goiás, ao nosso presidente da FIEG, o Sandro Mabel. A gente tem se esforçado realmente, mesmo em tempo de pandemia, a gente tem feito muito pelo nosso povo goiano. E fica o nosso abraço em nome do Instituto, agradecer ao Canal 14 por essa abertura, por falar coisas boas também. Nós não temos coisas boas. Tá? Vamos finalizar aí o ano com quase 500 mil de atendimentos. Isso para nós do sistema é muito honrado. Para nós assim é muito honrado poder falar de coisas boas aqui para nossa cidade. Nós teremos a oportunidade de convidá-lo outras vezes, porque o assunto é palpitante, é interessante, e vamos divulgar esse IEL, né? Vamos sim. Eu quero colocar o IEL à disposição, tá? Estou à disposição para vir aqui te falar de outros assuntos. A gente que é educador entende de tudo um pouco, e quando a gente senta como você que é educador também, a gente
trocando conhecimento junto, a gente sabe que nós não estamos no caminho certo. Mas a gente pode colocar isso nos trilhos e nos desenvolver. Hoje eu aprendi mais um pouco, graças a Deus. Graças a Deus. Professor, muito obrigado, professor Fernando Nunes Pereira, ele que é gerente da unidade do IEL em Anápolis. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Nós é que agradecemos. Ao telespectador do Canal 14 e até a próxima. Muito obrigado. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378. Thelma Amorim. Especialista há 20 anos em estética, pré e pós-operatório em cirurgia plástica. Trouxe para Anápolis a mais moderna clínica de hospedagem pós-operatório em cirurgia. Com quartos climatizados, acompanhamento com profissionais qualificados 24 horas para ajudar na sua recuperação. Drenagem pós-operatório, salas equipadas com modernos equipamentos para redução de medidas e tratamento de flacidez. E ainda contamos com vários tratamentos para melhorar a autoestima. Agende uma visita pessoalmente na rua RA2, quadra 10, lote 25, Residencial Araguaia, ou através dos fones 62 9 9254 5316 ou 9 9227 3361.